Bom dia, pessoal. Começando aqui mais uma live, né? Estamos aí inaugurando a nossa segunda semana de aula de regime letivo remoto, né? Então, nós vamos hoje falar de uma matéria da teoria da Constituição, que é o histórico das constituições do Brasil. Desde a nossa primeira Constituição no período Brasil Império até a Constituição de 88. Bom dia para todo mundo, né? Tá chegando o pessoal aí devagarzinho. Antes de começar a falar da matéria em si, a gente espera um pouquinho. E aí, eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está se esforçando aí para se manter em dia, né? Eu estou tentando aí fazer o andamento da disciplina, ou das disciplinas, melhor dizendo, da melhor maneira possível, para a gente ter menos prejuízo quando essa pandemia toda passar, né? Então quero agradecer aí quem está podendo acompanhar. E antes de começar também, queria dizer que eu vou tentar fazer uma live extra sobre todas essas medidas restritivas à liberdade de locomoção que estão sendo impostas aí pelos mais variados governos, né? É uma reflexão que a gente precisa fazer em razão do fato da gente estar num momento de exceção por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo tá em tempo de paz, né? E os direitos e garantias individuais, eles não podem sofrer suspensão em tempos de paz. Para isso há a necessidade de se avançar aí no devido processo legal de enfrentamento de crise, né? Então é um tema aí que eu acho que é importante e bem relevante para ser adotado, tá? No finalzinho eu vou dar um recado para o pessoal da teoria da Constituição, os alunos da teoria da Constituição na PUC, que a gente tem, eu vou adicionar um outro material lá no STA, mas não é para realização de trabalho, é só para manter em dia os estudos, tá? O material de trabalho já está lá. Esse material adicional vai ser um material para estudos que tem a ver com o tema da live da semana passada, tá? Um último recadinho antes da gente começar é que todas as lives, menos a primeira de teoria da Constituição, por causa de uma deficiência do operador, vamos dizer assim, né? Todas as demais lives estão disponíveis lá no YouTube, tá? Os links estão na página de destaques lá do meu perfil, tá? Vocês podem acessar por lá. E aí, acessando lá o canal do YouTube, vocês vão conseguir achar as lives que estão disponíveis, assistindo o tempo de vocês e tudo, né? Fiquem à vontade. Enfim, vamos passar para vocês agora, vamos passar, na verdade, para nós todos, a falar da matéria, né? Hoje eu separei para a gente falar aí, ó, do histórico das constituições do Brasil. Se o som não estiver legal, vocês me dão um feedback aí também. Preciso sempre saber que a gente fica falando aqui, não sabe se vocês estão ouvindo tudo que a gente está falando, né? Histórico das Constituições Brasileiras. O link está pequenininho aqui, mas está nos meus stories. Lá no Abre Aí também, abre ponto aí, /A minúsculo, SN maiúsculos, U minúsculo. A minúsculo, S maiúsculo, N maiúsculo, U minúsculo. Tá? Para acessar aí o material da live de hoje, para quem quiser acompanhar com o Prezi no computador aí, ou até mesmo no smartphone, no tablet. Beleza?
Então vamos lá, vamos falar do histórico das constituições do Brasil, como é que a história constitucional do Brasil começa? Bom, a gente se torna independente de Portugal, passa a ter um imperador, né? Dom Pedro I, e logo em seguida é iniciado o processo constituinte do Brasil. E o processo constituinte do Brasil é interrompido, né? E aí eu quero deixar duas mensagens, né? Duas impressões a respeito desse início de processo constituinte no Brasil. Primeiro, é um processo constituinte das elites, né, do Brasil naquele momento. Não existe uma constituição de base, vamos dizer assim, um processo constitucional de base, não é algo nem próximo do que houve nos Estados Unidos ou mesmo na Revolução Francesa, tá? O Brasil tem um histórico de alterações na sua realidade institucional de cima para baixo, né? Das elites para baixo. Então, pessoal, nesse caso, a Constituição, o processo constituinte do Brasil, ele começa logo depois da Declaração de Independência. Só que a Constituição, ou a Constituinte, ela embarca numa tentativa muito que deixou muito descontente o imperador de limitar os poderes dele, né? E aí o que ele faz? Ele vai dissolver a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Nacional, né? O Congresso Constituinte da época, e vai nomear uma comissão, né? Um conselho encarregado aí de elaborar a Constituição do Império. É essa Constituição, né, de uma segunda etapa do processo constituinte brasileiro, que vai se tornar a Constituição de 1824, a Constituição do Império. Pois bem, foi a Constituição mais longeva, né, 65 anos de duração da Constituição do Império. Ela suportou de uma maneira bastante inesperada, digamos assim, dois imperadores, a regência trina do período da menoridade de Dom Pedro II, a abdicação do trono de Dom Pedro I em favor do trono de Portugal, a maioridade do imperador, guerras, revoltas, ou seja, foi uma Constituição que, apesar de outorgada e apesar de não ter contato com o processo de base no Brasil, ela acabou suportando todas as reviravoltas da nossa história durante 65 anos, né? De 1822 até 1889 e até, enfim, ser promulgada a Constituição da República em 1891. Pois bem, era a segunda Constituição mais antiga do mundo, né? Quando ela foi, então, substituída lá em 1891. Pensem, das constituições da época, o Brasil tinha a segunda mais antiga do mundo na Constituição do Império, né? Só era mais velha que ela, por óbvio, a Constituição dos Estados Unidos, né? Então, assim, era um dado e que também é muito ligado às práticas mais conservadoras do período imperial no Brasil, né? Então, há uma estabilidade. Outro dado que vai permitir que essa Constituição seja uma Constituição duradoura é o fato dela ser uma Constituição flexível, né? A Constituição, ela tinha um artigo, e aí eu mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho aqui, né, a nossa Constituição de 1824, ela tem o artigo 178, ó, vou ler aqui para vocês, o artigo 178 da Constituição do Império, que dizia assim, olha, é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Isso quer dizer que era uma Constituição flexível e que podia ir se adaptando através da alteração via legislação ordinária, né? Então, olha só, por incrível que pareça,
foi a flexibilidade que permitiu que a Constituição fosse duradoura, né? O que vai de encontro ao que teorizam os autores da teoria da Constituição, né? Quanto mais rígida, a tendência é de maior estabilidade. Isso não foi a nossa lógica no período do Brasil Império. É uma Constituição, então, que tem 4 poderes, né? Além dos 3 tradicionais, executivo, legislativo e judiciário, o poder moderador, que era confiado ao imperador Pedro II, né? Pedro I e depois Pedro II. Ela só recebeu uma emenda na época em que Dom Pedro II ainda era menor de idade, né? Em 1834, um ato adicional. Então ela vigeu basicamente com o texto original e com as alterações que foram promovidas através de leis. A lei mais importante, né? Essas leis eram chamadas de leis constitucionais, não é que eram chamadas de leis constitucionais, vou retificar isso. Elas são consideradas leis constitucionais, porque eram leis que alteravam o conteúdo da Constituição. A mais famosa, a Lei Áurea, né, que acabou abolindo a escravidão no Brasil, mas várias outras leis sobre vários outros temas foram importantes aí e acabaram tocando em conteúdo constitucional nessa época. E aí o que era mais interessante desse período? O Brasil, principalmente na segunda regência, ele foi paulatinamente encarando ou se moldando para um regime parlamentarista, né? A gente estava seguindo no período do Império um caminho muito, mas muito semelhante mesmo ao caminho inglês, com uma diferença importantíssima. Os ingleses não tinham Constituição formal, né? E nós já tínhamos Constituição formal. Então nós tínhamos uma Constituição formal, um governo monárquico, mas uma monarquia que começou lá com Dom Pedro, Constituição outorgada, Assembleia dissolvida e um imperador de pulso quase absoluto, né, que aos poucos isso vai se abrindo, até chegar no segundo reinado, né, na segunda regência, com Dom Pedro respeitando a institucionalidade e levando a uma situação de quase parlamentarismo no Brasil, um parlamentarismo bem soft, né, bem light, bem sofisticado, digamos assim. A tendência do regime, então, era aos poucos se abrir até que houve a queda da monarquia. Uma centralização política administrativa enorme, né? Isso vai deixar uma marca bastante profunda no Brasil. O Brasil se centralizava para se manter unido, né? Ao contrário do resto da América Latina, que foi se fracionando em vários pequenos países. O Brasil se manteve com praticamente todo o seu território desde o período colonial, né? E o segredo disso foi a centralização do poder, né? As revoltas eram sufocadas, eram massacradas e o Brasil perdeu muito pouco território nesse período, né? A gente lembra aí da Cisplatina, uma ou outra contestação territorial que pode ter acontecido. Mas essa centralização ela foi importante para manter a união territorial, mas ao mesmo tempo ela vai deixar uma marca muito forte no Brasil que luta para ser federalista até hoje e não consegue, né? Nos momentos em que a federação é colocada em prova, ela acaba sucumbindo e estados, municípios, Distrito Federal acabam cedendo espaço aí para uma força maior da centralização na União. Bom, essa Constituição então vai durar até 1889, quando é proclamada a República. O Brasil passa a ser governado por um governo provisório, por atos normativos provisórios, até que a Assembleia Constituinte promulga aí a Constituição de 1889. Tá aí a Constituição da República Velha, né? Não dá para falar da Constituição da República Velha, perdão, sem falar de Rui Barbosa. Rui Barbosa é um dos coautores
da Constituição de 1889, talvez, né, ou com certeza, o seu coautor principal, mais relevante. Rui Barbosa, então, é muito importante para entender a Constituição desse momento. E mais, havia uma inspiração em 3 constituições que levou à Constituição do Brasil. A Constituição da Argentina, que era uma Constituição federalista baseada na Constituição americana dos Estados Unidos, a própria Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da Suíça. Né? Essas 3 constituições foram modelo para a Constituição do Brasil de 1891. Era um período de crescimento exponencial, né, da doutrina positivista. Auguste Comte e outros, né, Benjamin Constant, vão ser pensadores aí muito influentes no pensamento dos juristas e dos letrados, digamos assim, brasileiros naquele momento. Então, uma Constituição com uma marca forte da filosofia, do pensamento positivista, o fortalecimento do poder executivo, né? A gente estava acostumado com um rei, então o presidente que vai assumir essa função é um cargo de força, né? É só pensar nos dois primeiros presidentes, Deodoro e Floriano, como exerceram isso com o poder da força e com bastante poder sobre os demais poderes constituídos. Mas havia limite, né? Havia limite, diferentemente do monarca, que tinha lá consigo o poder moderador, o presidente não tinha essa possibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma posição de privilégio, uma posição de força muito grande, uma posição bastante considerável em relação aos demais poderes e às demais autoridades. A gente vai experimentar um período aí de bastantes intervenções federais, né? O presidente vai decretar muitas intervenções, nós vamos viver alguns estados de sítio neste período da República Velha, até que a coisa se encaixa na política dos governadores. O revezamento entre Minas e São Paulo, que ficou conhecido como café com leite durante esse período da República Velha. O Supremo Tribunal Federal é criado nesse momento. Antes existia uma corte, né, o Supremo Tribunal de Justiça, na época do Império, e ele é substituído aí pelo Supremo Tribunal Federal, que então vai nascer com a República. O Judiciário então já nasce com a atribuição de controle difuso de constitucionalidade, que é a capacidade de avaliar a compatibilidade entre leis e a Constituição no julgamento de casos concretos. Esses casos podem ir parar no Supremo Tribunal Federal da República Velha e ele vai ter ali a última palavra em relação à constitucionalidade ou não da lei. Nós estamos vivendo um período de início de um regime, embora essa Constituição tenha sido bastante longeva, né? Ela vai de 1891 até a Revolução de 30, então aproximadamente 40 anos de vigência. Ela também vai sofrer uma única reforma em 1926, e essa reforma, a ideia era a ampliação de direitos civis, mas ela acaba sendo restritiva, né? Ela restringiu a amplitude do habeas corpus, muito por causa de uma manobra anterior do Rui Barbosa. Rui Barbosa utilizava o habeas corpus para outras medidas, que hoje a gente utiliza o mandado de segurança para tanto, né? Porque, por exemplo, vamos até colocar isso em pratos mais limpos. Habeas corpus é uma medida para garantir o direito de locomoção, né? Então, tudo que envolva a restrição do direito de ir e vir das pessoas, ela é atendida, ela é garantida pelo remédio do habeas corpus. O mandado de segurança, ele serve para as outras medidas, onde as autoridades públicas venham a impedir o exercício de direitos líquidos e certos que não tenham a ver com o direito de ir e vir e que também não tenham a ver com direitos de informação personalíssima que estão ligadas a um outro remédio chamado habeas data. Só que nessa época não existia
mandado de segurança. Então o Rui Barbosa, ele defendia a tese e acabou vitorioso nisso, de que era o habeas corpus uma medida muito mais ampla do que só a questão do direito de ir e vir. Ele servia também para as questões que não tinham ligação com o direito de locomoção. Isso vai durar até a emenda de 26. Em 26 há uma restrição expressa na Constituição, ela é implantada na Constituição por emenda, deixando o habeas corpus apenas para o direito de ir e vir. Então acaba o que ficou conhecido nessa época como doutrina brasileira do habeas corpus, né? Essa ideia do Rui Barbosa que foi agasalhada pelos tribunais aí, durante esse período. Outra medida importante que está na emenda de 26 é a introdução do veto parcial. O que é isso? Até 1926, a Constituição do Brasil só permitia ao presidente da República vetar um projeto de maneira total. Então, ou ele vetava ou ele dava sanção. Não existia ali um meio termo, por exemplo, de fazer um veto parcial. Por exemplo, vetar um artigo, vetar um dispositivo, né? Isso foi introduzido. Agora, veto por Twitter ou revogação de medida por Twitter é uma novidade aí que o direito constitucional ainda vai precisar estudar, tá? Essa novidade a gente ainda não chegou a avaliar. Me parece que não vai ser algo que o direito vai agasalhar, não, mas vamos lá. Voltando. Então, a possibilidade de vetar parcialmente um projeto de lei, o presidente só passou a ter a partir de 1926, com a emenda da Constituição de 1891. Então, essa Constituição aí era uma Constituição que inseriu o Brasil no esquema federalista. Os estados passaram a surgir a partir dela, com constituições próprias, junto com a Constituição da União, a Constituição Federal. Então a dupla existência de constituições na história brasileira, ela surge aí em 1891 com o nosso Pacto Federativo. O Pacto Federativo do Brasil, então, é datado aí dessa Constituição, nessa Constituição de 1891. Antes disso nós éramos um Estado, além de monárquico, unitário. As divisões eram meramente de conveniência da monarquia, ela podia alterar, ela podia modificar aí as divisas dos estados. O que passa a não poder acontecer a partir dessa adoção do federalismo no Brasil em 1891. Tá? Então, o que vai acontecer? Bom, antes da gente passar aqui. A política do café com leite, ela vai dar uma estabilizada nesse período constitucional brasileiro, porém, o tempo inteiro havia tentativas de se burlar essa, digamos, combinação de sucessão de presidentes mineiros por presidentes paulistas e vice-versa. Os presidentes paulistas muitas vezes tentaram emplacar sucessores paulistas, os mineiros tentaram fazer a mesma coisa, ou seja, era um equilíbrio muito tenso, um equilíbrio muito fino, um equilíbrio difícil de ser mantido. Até que em um determinado momento ele se rompe, né, com Minas Gerais apoiando aí a candidatura de Getúlio Vargas, junto com a Paraíba, que então era governador do Rio Grande do Sul. Isso vai então desequilibrar, junto com uma série de outros acontecimentos que a história nos conta, vai desequilibrar essa relação bastante difícil de ser mantida mesmo do período. E aí eclode a Revolução de 30 e o regime constitucional brasileiro começa a sucumbir a partir daí. Né? Na verdade, entre 30 e 34, quando vem a próxima Constituição, esses 4 anos eles são extremamente difíceis. Nós temos uma guerra civil em 32, com a Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Nós temos aí um período bastante tumultuado entre 30 e 34. E mais do que isso, né? O Brasil também sofre os impactos da crise de 29, ou seja, o período ali do início dos anos 30 é muito difícil e a Constituição, então, não resiste a esse ambiente, essa situação tão complexa, tá? E vai sucumbir
a partir da Revolução até chegar em 1934, quando uma Constituição Social é promulgada. É brevíssima, né? A Constituição de 34 ela vai durar até 37. Mas era uma Constituição bastante interessante, olha só. Ela é fruto das revoluções, né, de 30 e de 32. A Revolução de 32 é uma revolução constitucionalista, exatamente porque os paulistas cobravam de Getúlio a realização de uma Assembleia Constituinte, né? Ela tem uma inspiração na Constituição de Weimar, daí os direitos sociais, os direitos econômicos, existe aí, a partir daí a garantia de direitos trabalhistas, situações envolvendo previdência, né? O início, um arremedo de sistema de previdência, ou seja, uma Constituição que dá uma olhada para o lado social e, mais do que isso, ela tem mecanismos de controle da economia, né? Então, uma Constituição muito mais daquela fase de constitucionalismos do bem-estar social. É uma tentativa de conter a força executiva que vai se frustrar, porque nós vamos ver que Getúlio vai se fortalecer e se tornar em seguida um ditador. Ela previa o sufrágio universal para eleições gerais, inclusive o voto feminino. Então nesse período que vem a introdução do voto feminino no Brasil. Mas ela tinha algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, não podia votar o analfabeto e não podia votar o mendigo, né? Eu fico pensando assim, qual que era o critério para definir quem era e quem não era mendigo, né? Mas é a Constituição que introduziu aí o voto feminino. O poder legislativo bicameral, com Câmara e Senado, isso é uma tradição brasileira. Desde o Império existe as duas casas, Câmara e Senado. O Senado com funções que vão variar muito durante o tempo, né? Uma história que conte a história do Senado, por exemplo, vai passar por senados completamente diferentes em suas funções, desde o Império até os dias de hoje. E outra coisa interessante, a Câmara de Deputados era mista. Você tinha os deputados do povo, que eram eleitos pelo sistema proporcional, e uma parte da Câmara eram de deputados classistas, que eram representantes de organizações profissionais, né? Isso é muito típico do período, né? As associações de empregados, associações de empregadores, elas tinham uma força muito grande, vão mostrar essa força durante esse período aí que vai dos anos 30 até os anos 40. Então, essa é uma outra curiosidade dessa Constituição, a presença, a existência de deputados classistas. A modificação de nome do Supremo Tribunal Federal durante esse período para a Corte Suprema, só uma mudança de nome, a criação da Justiça Eleitoral, a criação da Justiça Militar e, depois de muita luta, a manutenção da Justiça Estadual, né? O Brasil continua nesse período com duas justiças, a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. Havia uma tentativa de unificar a jurisdição para uma jurisdição única federal, ela foi frustrada, a Constituição não agasalhou essa ideia. Ela vai durar 3 anos, né, pouco menos de 3 anos, e vai ser substituída pela famosa polaca, a Constituição de 37, que inaugura a ditadura Vargas no Brasil. Ela foi outorgada e a gente já vivia naquele momento estado de emergência. Então, quer dizer, é um processo difícil de compreender no paradigma democrático, né? O Brasil declara estado de emergência, outorga uma Constituição, nessa Constituição é declarado e mantido o estado de emergência, então é uma Constituição de exceção, né? Uma Constituição completamente criada para manter no poder quem lá estava e fortalecer o poder dessas pessoas. Então ela foi outorgada em estado de emergência. O artigo 186 dessa Constituição declarava estado de emergência lá nas disposições constitucionais gerais, no final da Constituição, e ela era cesarista. Apesar de outorgada, ela previa um mecanismo que a gente chama de cesarista. O que é isso? Essa Constituição, gente, ela previa a aprovação do texto por plebiscito.
Então, a Constituição, na verdade era um referendo, né? Porque a Constituição já existia, mas Francisco Campos, que era o jurista mentor desse processo constitucional todo da época, ele não fazia essa diferença entre plebiscito e referendo. Então, na verdade, o referendo constitucional nunca aconteceu, porque havia uma pegadinha ali, por isso que eu coloquei aqui, ó, os dois artigos que tratam desse tema, artigo 187 e artigo 175 dessa Constituição. O que aconteceu? O mandato do presidente na época era de 6 anos e começava com a promulgação da Constituição. Então, quer dizer, promulgou a Constituição, o mandato presidencial de 6 anos começa a vigir. Teoricamente ia de 1937 a 1943. Só que o artigo 187 dizia o seguinte, se o plebiscito, realizado o plebiscito, se o plebiscito não ratificar a Constituição, o mandato presidencial estava encerrado, né? Então o que o Getúlio fez? Ele deu um jeito de nunca convocar o plebiscito, né? Então essa Constituição, na verdade, ela foi outorgada, nunca o mecanismo de ratificação foi acionado e Getúlio governa desde 30 até 1945, quando, enfim, começa um outro processo constitucional no Brasil. Continuando, então, óbvio, uma Constituição inspirada na Constituição polonesa de 35, por isso que ela é chamada de polaca, né, uma Constituição que vai fortalecer muito o poder executivo e vai instituir um regime de exceção. Né? Eu já falei aqui, ela começa declarando estado de emergência. Ela eliminou o princípio de separação e independência dos poderes, ou seja, o poder do presidente suplantava todos os demais. Ele podia decretar aposentadorias compulsórias, ele poderia exonerar servidores, enfim, o presidente tinha um poder realmente ditatorial. O poder executivo, por óbvio, prevalecia, e é nesse período que nós vamos ter os famosos decretos-leis, alguns vigentes até hoje, né? Decretos-leis aí desse período, de 1940, 42, aí vamos lembrar aí da CLT, do Código Penal, do Código de Processo, né, Penal. Então, normas aí muito antigas que são datadas desse período, que eram feitas pelo presidente de maneira individual, os decretos-leis. E as leis constitucionais. O presidente podia mudar a Constituição, né? Óbvio, ele outorgou a Constituição, ele poderia mudar o que ele outorgou, né? E isso era chamado de leis constitucionais. Redução do papel do legislativo. Havia uma esfera legislativa chamada de Parlamento Nacional, que era dividida em Câmara, e olha aí, não tinha Senado. O Senado era chamado de Conselho Federal e perdeu várias das suas funções legislativas nesse período. Óbvio, o ditador não quer dividir poder com ninguém, vai tomar todas as decisões de maneira individual, no máximo cercado aí pelos seus aliados. Lembrando, o Brasil ainda era bastante rural, o governo do Brasil, a sede do governo federal era no Rio de Janeiro, então todo aquele ambiente ali também colaborava, né, para esses detalhes aí da Constituição que eu estou trabalhando com vocês. O Rio de Janeiro é capital desde a vinda de Dom João VI, né, para o Brasil. Então, a importância aí do governo localizado no Rio para tudo que vai acontecer, esse fortalecimento, essa centralização e a perda de poder aí de várias outras partes do Brasil. Bom, acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas vai perder força, ele volta, e em 1946 nós temos a retomada com a Constituição nova lá em 46, com a Constituição da reabertura. Era uma tendência de restaurar, ou seja, o que se queria era retomar o projeto de federalismo, o projeto constitucional de 1891 e, óbvio, agregando aqueles direitos sociais, aquelas medidas econômicas que vieram com a Constituição de 34. Então é uma tentativa de remontar o Estado Federal brasileiro com os ingredientes do Estado do Bem-Estar Social que começaram a ser inseridos em 34. Então essa parceria entre uma Constituição positivista, de feições ainda liberais, com a Constituição do Bem-Estar Social de 34.
vai ser uma Constituição de retomada, mas não vai ser um período tranquilo, né? O que vai acontecer? Primeiro, o Senado vai retomar sua posição dentro do Poder Legislativo, então aquele Conselho e etc. volta a se tornar Senado, vai retomar a força, vai retornar a sua posição, volta para dentro do Poder Legislativo, isso é importante. O presidencialismo continua fortalecido. E um detalhe que explica muito do que a gente vive. O presidencialismo no Brasil, desde a proclamação da República, está muito, muito, muito ligado com o militarismo. E continua assim a partir de 46. Então, a gente pode lembrar que em 1891, nosso primeiro e o nosso segundo presidente são militares. A gente teve outros militares no poder desde então. Vargas tinha uma ligação íntima com os militares, né? Preciso falar do tenentismo e de outros movimentos. Em 46, nós temos a influência de militares no poder de novo, né? Marechal Lott, Dutra e etc. Então nós vamos ter aí uma ligação bastante importante entre a presidência da República e os militares, né? E isso vai marcar a história do Brasil, né? Até hoje. Ei, Bruna? O pluripartidarismo, né? Então os partidos começam a pipocar pelo Brasil, mas de maneira oligarca, né? O partido tem dono, o partido tem o seu comandante como uma espécie de coronel mesmo. É um pluripartidarismo, nós vamos viver com o DN, com PTB, com vários partidos aí nesse período, mas todos eles com essa característica de oligarquia, né? São partidos controlados aí por lideranças ligadas a aquelas elites que insistem no Brasil em permanecer no poder desde sempre. Mas já é um dado importante, né? A liberação dos partidos. E é o período do populismo. Principalmente porque a presença do rádio na vida das pessoas vai ser importantíssima, né? Então há uma grande presença de um discurso de viés populista, de chamado das bases, de chamado aos trabalhadores, aos moradores do interior do Brasil, enfim, às classes, para apoiamento dos regimes dos presidentes que vão surgir durante esse período, né? É um populismo bastante presente aí, né? O governo continuava com as elites, mas a partir desse período ela buscava força nas bases, buscava força nas camadas mais populares do país. Óbvio que um discurso muito que para inglês ver, mas necessário para garantir a manutenção do regime nesse período, né, que vai de 46 até o golpe de 64. Nós tivemos um parlamentarismo aí, e olha só, é um período extremamente conturbado. Ele começa conturbado com a saída de Vargas, né, e a gente sabe como é que Vargas sai. Ele vai ser exilado e depois ele volta, mas enfim, o período inicial é um período de exceção, até que as coisas vão se normalizando e os presidentes que vão se sucedendo, de alguma maneira, vão dando um ar de normalidade para a vida do país. Todo mundo sabe, e é bom frisar, que o período após a Segunda Guerra Mundial é um período de crescimento no mundo inteiro, e o Brasil vai entrar nesse período de crescimento, né? Existe um crescimento bastante significativo do Brasil nesse período, que vai ali de 46 até 64. É o tempo do Brasil grande, das grandes obras, de uma retomada aí econômica, a cultura florescendo, enfim, o Brasil experimenta um momento, digamos, de um mínimo de normalidade institucional que permite o Brasil avançar, né? E para que esse avanço aconteça, há uma colaboração de todos os setores envolvidos.
porém, politicamente continua sendo um período muito conturbado. Os presidentes desse período são todos muito pressionados. Vargas, né, por exemplo, sai suicidando ou suicidado, a gente ainda não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva sobre a morte de Getúlio Vargas enquanto presidente. JK deixa o poder numa maneira democrática, mas acusado de corrupção, enfim, a Constituição de Brasília é um marco na história do Brasil, mas não é algo que foi simplesmente comemorado, havia muita crítica, e aí vem o último período presidencial dessa época, que começa com a eleição presidencial sucedendo Vargas. O presidente eleito vai renunciar, né, vai assumir o vice-presidente e num período difícil. Bom, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ao final dela, ela inaugurou a Guerra Fria, né? Então nós temos aí uma disputa de poder entre Estados Unidos e Brasil, e os Estados Unidos criam uma política de união latino-americana e americana. E aí vem o discurso anticomunista, os vermelhos e tudo aquilo. E na época em que acontece a renúncia, o vice-presidente do Brasil estava em viagem à China, que era comunista nessa época. E João Goulart era um sujeito muito ligado aos movimentos sindicais. Nunca foi comunista, diga-se de passagem, mas tinha uma ligação com os movimentos sindicais. Então havia uma pressão enorme contra a tomada de posse de João Goulart. Para que fosse possível a transição do Jânio Quadros, que havia renunciado, achando que ia se fortalecer, e acabou que a sua renúncia foi aceita, para o João Goulart, o Brasil inaugura um período parlamentarista, né? Então, olha só, no final da vigência da Constituição de 46, o Brasil muda o sistema para parlamentarista para que se limitasse à administração de João Goulart, de Jango. O nosso primeiro-ministro foi Tancredo Neves, e ele foi sucedido por alguns outros, até que o Jango consegue convocar um plebiscito, e esse plebiscito determina, por maioria, que o regime deve voltar, né, que o sistema de governo deve voltar para o presidencialismo. E talvez esse tenha sido um dos erros, foram vários, de João Goulart nesse período. O que vai acontecer? Aos poucos ele vai perdendo força, apesar de ter retomado todas as competências e funções presidenciais, e isso vai terminar com o golpe de 1964, que ainda vai manter a Constituição de 46 com os atos institucionais, até que vem o AI-4. E o AI-4 convoca a Assembleia Constituinte, que vai gerar a Constituição de 67. Né? Então o regime militar se constitucionaliza em 1967 com a convocação da Assembleia Constituinte pelo AI-4. Então a Constituição de 46 ela vai então ter sua vigência encerrada nesse momento. E aí algumas características importantes da Constituição de 67. Aí vocês estão vendo aí no título que é a Constituição de 67/69. Por que 67/69? Porque em 1969 existe uma emenda à Constituição que vai praticamente trocar a Constituição com o recrudescimento do regime militar. Né? Todo mundo sabe que a partir do AI-5 o regime militar no Brasil vai se tornar ainda mais recrudescido. Bom, havia uma centralização dupla do poder. Lembra daquela história que eu contei lá atrás, que no Brasil a ideia de centralização do poder vai permear a nossa história? Em 67 isso vai ficar muito claro. Dois tipos de centralização. Primeiro, no esquema federativo brasileiro, a União é que vai tomar o poder. Né? Então há uma concentração de competências, de receitas, de poder
na União. Então esse é o primeiro tipo de centralização, uma centralização federativa. O segundo tipo de centralização é que entre os três poderes constituídos, o executivo é que vai ter precedência. Então, a centralização federativa na União e dentro da União, a centralização dos poderes na figura do presidente no ramo do poder executivo. Né? Então, há uma dupla centralização aí, tanto no esquema federativo quanto nos poderes constituídos. As eleições para presidente passam a ser indiretas, via colégio eleitoral, que não era composto só dos membros do Congresso, havia ainda outros membros para conseguir controlar essas eleições. O poder presidencial vai ser fortalecido, como eu já disse, e aí vem o AI-5, né, que vai interromper o processo de 67. Até 1967 ainda havia esperança da reabertura. Né? Os militares ainda discursavam que iam criar uma transição de poder para a volta do governo aos civis. Não acontece e com a repressão aos movimentos de luta contra a ditadura e com tudo isso que vai acontecendo naquele período, principalmente no ano de 1968, chega em dezembro, 13 de dezembro de 1968, AI-5. E aí com o AI-5 e todas as medidas restritivas, fechamento de Congresso, aposentadoria de ministros do Supremo, o que vai acontecer? Aquela Constituição de 67 já não servia mais para o regime. Né? A de 46 já tinha sido substituída, a de 67 foi uma tentativa, não servia, vem a emenda. A emenda número 1 de 69, ela é outra Constituição. E agora uma Constituição outorgada, para fortalecer o regime militar. E dotar o regime militar daquilo que ele precisava, que era a capacidade de reprimir os movimentos de resistência e, mais do que isso, cercear liberdades civis. Então a gente entra aí num regime de exceção bastante fortalecido a partir de 1968, 1969. Bom, essa Constituição tinha algumas ideias até interessantes, mas a gente nem pode, digamos, trabalhar muito seriamente nesse primeiro período a questão do direito constitucional, porque era um direito constitucional de exceção. Né? Valiam as normas constitucionais que os militares, que a junta militar que administrava o Brasil nesse período, autorizavam. Né? Até que, gente, começa a haver uma abertura. Né? Com o tempo, esse próprio regime se desgasta. E esse desgaste não é só no Brasil. Os vários regimes de exceção da América Latina vão se desgastar e o Brasil começa a promover uma reabertura. Então, a Constituição de 67 era uma tentativa de constitucionalizar o regime que veio do golpe de 64. Então, teoricamente, né, a gente pode até falar em uma revolução que levou até um processo constituinte que chegou até a Constituição de 67. Digo teoricamente porque o que houve foi um golpe de Estado. Né? Mas se a gente for fazer uma leitura da teoria do poder constituinte, até é possível a gente enxergar alguma coisa ali. Mas a Constituição verdadeira, digamos assim, a Constituição real desse regime, ela só vem a se formalizar em 1969 com uma Constituição extremamente repressiva. Essa Constituição, então, ela vai viger até a promulgação da Constituição de 88. E como é que vem a Constituição de 88? Né? Como é que a gente chega até a atual Constituição, a Constituição de 88, a Constituição da Nova República, a Constituição Cidadã? Uma abertura lenta e gradual do regime militar, que só vai começar com o governo Geisel e vai continuar com o governo Figueiredo. Então, aos poucos, o regime brasileiro vai se reabrindo. Né? A gente vai ter anos de repressão muito forte a partir de 69, mas no final ali da década de 70, o regime começa a se abrir.
E essa abertura do regime, que é extremamente lenta e gradual, né, a conta-gotas, vai criar a oportunidade de uma nova Constituição. Pois bem, a sociedade começou a exigir mudanças e ela começou a se organizar, né? Os sindicatos voltam a ser permitidos durante esse período, os partidos políticos voltam a ter o seu funcionamento legalizado, e aí o pluripartidarismo volta para o Brasil. Lembrando que antes dessa reabertura nós tínhamos apenas 2 partidos legalizados, a Arena e o MDB, e a partir dos anos de abertura, né, início da década de 80, o sindicalismo e o pluripartidarismo voltam a viger no país. E por que isso é importante? Por causa da ideia de sociedade civil organizada, né? Essas novidades do regime, sindicatos e partidos, começam a canalizar, a verbalizar um clamor que era difuso na população, que era a reabertura para a democracia, né? E aos poucos, então, isso foi ganhando corpo até que foram convocadas eleições, né? Lembra do movimento, vocês devem ter estudado isso nos livros de história, o movimento das diretas já e outros movimentos democráticos desse período? Então, eles começaram a dar resultado, até que houve a primeira eleição que elegeu um presidente não militar. Uma eleição ainda indireta, ainda sob a égide da Constituição de 67 e 69, e que elegeu Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. Tancredo não toma posse porque adoece, né, e acaba falecendo. Quem toma posse é o vice-presidente eleito, depois de uma discussão jurídica bem importante, né, se ele poderia assumir, e ao final das contas os militares entenderam que ok, mas estamos de olho, e o Sarney vai assumir como o primeiro presidente do período pós-militar, mas ainda sob uma Constituição antiga. E aí, um dos atos que o Sarney vai praticar é a emenda à Constituição de 67 e 69, a emenda número 26. Essa emenda, que é de 1985, vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constitucional Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, então vai ser incumbida de criar uma nova Constituição brasileira. Essa Constituição é a atual Constituição de 88. Mas é super interessante esse processo constituinte, porque pela primeira vez nós vamos ver um processo constituinte de base, né? Nós vamos viver um processo constituinte com a presença de representantes de camadas da sociedade que em outros períodos, nesses todos os períodos constitucionais que eu trabalhei com vocês até aqui, não estavam presentes. Então nós vamos ter a participação de indígenas, de trabalhadores, de servidores públicos, de magistrados, de várias camadas da sociedade, municipalistas, juristas, enfim, uma gama muito variada da população brasileira vai se fazer presente, às vezes com representantes eleitos, às vezes através do diálogo com esses representantes. Então, as várias categorias da sociedade vão participar do processo constituinte de 88, que vai gerar a atual Constituição. Então, uma marca dessa Constituição é o pluralismo. Já está desde o preâmbulo da Constituição de 88 essa marca, né? Então, muito importante aí para entender o processo constituinte de 88 e o resultado dele, essa ideia do pluralismo, né? Do respeito às mais diversas realidades presentes no território brasileiro. É uma Constituição também que privilegia direitos de cidadania, né? Então, uma Constituição que tem lá remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública, enfim, uma série de controles da atuação do Estado, uma Constituição que traz entre os direitos individuais uma série de liberdades. Então, assim, bastante marcada a ideia da cidadania e dos direitos fundamentais nessa Constituição. Marcante também, olha, que tradicionalmente a primeira parte das constituições brasileiras é a organização federativa, né? A organização do Estado.
a Constituição brasileira, para marcar essa retomada da cidadania e dos direitos fundamentais, vai trazer para o início da Constituição a Declaração de Direitos. Né? Então, por isso que a gente fala tanto do artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, porque exatamente ali no início da Constituição, desde o artigo 1º e passando aí pelo 5º, pelo 6º, pelo 7º, até o artigo 17 da Constituição, ela vai estar tratando da Declaração dos Direitos Fundamentais. Direitos de toda a ordem, direitos individuais, direitos econômicos, direitos sociais e mais. Eles vão se espraiar por toda a Constituição. Né? Nós temos a ordem econômica, a ordem social, os direitos da família, da pessoa com deficiência, do idoso, dos índios, etc., das empresas de comunicação, né, liberdade de imprensa, por toda a Constituição. Então não está concentrado só no início, ali é muito simbólico, é muito importante, muito relevante, mas essa carta, de uma maneira geral, é uma carta de direitos. E outra importante inovação, né, da Constituição de 88 é a introdução do controle de constitucionalidade por via de ação direta no Brasil. Desde 1891, o Brasil fazia controle da constitucionalidade das suas leis só pela forma difusa. Então era assim na Constituição de 1891 e continuou assim até que veio a Constituição de 88. Segundo a doutrina, havia, a partir da Constituição de 34, a possibilidade de provocação do Supremo Tribunal Federal via ação direta na chamada representação interventiva, que era aquele caso em que uma lei estadual extrapolava as competências do Estado e invadia a competência da União, e isso era levado à discussão do Supremo Tribunal Federal para, se fosse o caso, autorizar o presidente a decretar intervenção federal para que essa lei estadual fosse controlada. E isso, segundo alguns autores, e até concordo, é o início do sistema de controle concentrado do Brasil. E depois, na Constituição de 67 e 69, a possibilidade do Procurador-Geral da República provocar o Supremo Tribunal Federal para fazer controle de constitucionalidade concentrado. Bom, mas a ideia de controle concentrado que a gente trabalha hoje no Brasil é completamente diferente da ideia de controle concentrado desse período. Né? Nós temos um sistema extremamente rico de ações. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a representação interventiva, o que mais? O mandado de injunção, vários instrumentos para provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal para dizer sobre a constitucionalidade de leis. Então, super importante esse dado aí também. Acredito que são essas as informações que eu queria dar. Como sempre, o material vai estar disponível para vocês consultarem online lá no site do Prezi. O link está aí nos meus stories. E a gente termina então por aqui, agradecendo mais uma vez todo mundo aí que está dando força e que está tentando se manter atualizado aí no direito constitucional comigo. Fico muito feliz de cada um que entra, que acessa, que consegue seguir as lives aí. E aí eu falei o seguinte, eu ia deixar um recadinho para os alunos de Teoria da Constituição. Hoje, mais tardar hoje à tarde, ou no início da noite, porque o SGA está meio oscilando, eu vou subir um material novo para vocês estudarem, tá? Não é para trabalho, não tem pontuação desse material, é sobre o poder constituinte na visão contemporânea, tá? Que foi o pedaço final da aula da semana passada, da live da semana passada, e que infelizmente não deu para eu trabalhar tudo, né? Então eu vou colocar lá no SGA para os alunos de Teoria da Constituição um material sobre o poder constituinte na visão contemporânea, aquela ideia de patriotismo constitucional e etc. Tá bom? No mais, o último anúncio que eu quero fazer é que eu estou tentando combinar para a gente fazer uma live extra que vai tratar aí das medidas restritivas ligadas aí ao combate ao coronavírus e uma análise constitucional dessas medidas, né? Afinal de contas, nós temos lá na Constituição uma série de garantias fundamentais
que a gente precisa manter aí, porque afinal de contas não estamos num estado de exceção, né? Estamos num período de dificuldade, mas não estamos num estado de exceção.